Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é um médico cardiologista que sempre presta um serviço aqui na Rádio CBN às terças-feiras, nesse horário às 5h30, 4h35. Se você tem uma dor, pode ser de joelho, qualquer tipo de dor, está tomando um remédio, enfim, qualquer questão relacionada à saúde, doença na sua família, tá com dúvida? Manda pergunta para o Dr. Henrique Bonaldi. Vou dizer o WhatsApp, ou melhor, vou chamar a Patrícia que vai informar o nosso WhatsApp de novo, caso você tenha alguma dúvida. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Aproveita, gente, doutor Henrique tem maior boa vontade para responder. Tudo bem, doutor Henrique? Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Uma pessoa me falou que foi ao médico, doutor, cardiologista, e o médico falou, não precisa nem fazer exame, isso aí é ansiedade. É impressionante como os sintomas de ansiedade parece que a gente está tendo um problema físico mesmo. E tá, né? Como é que se reverte em problema físico? Né? Então, mais coração, Mário, mas é um aperto no peito, enfim. Só pela... Como é que é a conversa que o médico tem antes? Anamnese? Anamnese. Essa entrevista inicial chama anamnese, né? A anamnese, ela é técnica, né? Você tem que aprender a fazer ela. A anamnese não é igualzinho no jornalismo, né? Imagino eu que você tem uma técnica investigativa, um jeito de entrevistar um médico que é diferente do jeito de entrevistar o bandido. Quando o médico é bandido também, você junta as coisas e assim vai. Bom, é assim, ó. Na anamnese, eu tenho que ser capaz de tirar pontos específicos de um caldeirão. É como se eu estivesse olhando uma mistura dentro da panela e fosse capaz de tirar os ingredientes que eu quero lá de dentro. Essa é a sacada da alquimia da anamnese. Se eu for um cara capaz de olhar um caldeirão cheio de coisa, confuso, que nem o paciente sabe direito o que está contando, e tirar de lá os quesitos básicos, os principais para eu fazer um diagnóstico, eu estou ganhando o jogo. Então, por que às vezes, já na anamnese, você consegue dizer que o cara não está passando por algo cardiológico? Porque de tudo que ele queixa, nada tem a ver com o coração. Porque o jeito da dor do peito não tem a ver com o coração, porque o inchaço que ele tem não tem a ver com a insuficiência cardíaca, porque o jeito que ele sente a palpitação não tem nada a ver com a arritmia. Então você é capaz de uma boa anamnese, escutando com o tempo, olhando o doente no olho, se comprometendo, você é capaz de afastar grande parte dessas coisas. Agora, Mário, o diagnóstico de ansiedade, ele é um diagnóstico de exclusão. O que quer dizer isso? Você tira, se sobrar. Ainda assim, depois que você tirou o pulmão da história, tirou o coração da história, tirou o fígado da história, tirou a dor muscular da história, aí você pode dizer que ele é um cara com crise de ansiedade. Então, crise de ansiedade não é um diagnóstico primário. Você não bate o olho e fala assim, você exclui as outras possibilidades. Porque o contrário, Mário, também é verdade. O contrário também é verdade no sentido de tem muita crise de ansiedade por aí que é doença cardiovascular e o cara não está sabendo que está tendo, entendeu? Entendi. Então precisa ter cuidado também com o contrário dessa história. E só mais um ponto que é interessante, porque pode ter gente que está nos escutando que já escutou essa palavra. Tem gente que fala assim, fulano tal está somatizando. O que é o somatizando? É o sujeito literalmente sentir, mas o que está fazendo ele sentir não é o biológico. É o mental. E aí vai de crise de ansiedade, até trauma, até medo, até depressão, entendeu? Então, o cara tá sentindo, é verdade. Quando ele fala pra você assim, mas eu tô com muita dor, é verdade que ele tá com muita dor. Você não acha motivo biológico para aquela dor. E isso é o que a gente chama de somatização. Ele tá jogando para a biologia um problema que ele tem que é mental, é psicológico, e isso existe, precisa ser respeitado, tratado da maneira correta, mas precisa ser abordado como tratamento mental, senão você passa uma vida achando que o cara tem um trem do coração e ele vai morrer de 90 anos de idade, de bala perdida, e ele nunca sofreu um trem do coração, ele ficou 50 anos preocupado que ia ter um trem do coração e não teve, porque o que ele estava tendo era somatização. Então a gente precisa ter essa delicadeza, essa arte no consultório, de entender que às vezes não é biológico. E a gente virou essa chavinha para dar mais importância à questão da saúde mental, né, doutor? Minha irmã me falou uma vez, se você está com problema, machucou um braço, não vai no ortopedista? Saúde mental é a mesma coisa, você tem que procurar o psiquiatra, enfim, buscar ajuda médica mesmo, né? Não se pode negligenciar isso, né, doutor?
Exatamente. E a mesma coisa do ortopedista. É como se você estivesse procurando um pneumologista para tratar seu cotovelo que está doendo. Então, o cara que está somatizando, o cara que tem distúrbio psiquiátrico, nem sempre ele tem aquelas coisas que a gente vê no jornal ou na novela, que ele fica suado, ele enlouquece, ele vê bicho subindo na parede. Nem sempre, cara. Às vezes o cara tem uma dor insuportável no peito, às vezes ele tem uma sensação de que ele tem uma falta de ar súbita durante a madrugada, e aí você vai precisar investigar, afastar as doenças mais graves, depois afastar as doenças biológicas mesmo, cardiovasculares, pulmonares, para depois chegar para ele e falar, cara, ó, muda seu foco, porque senão você vai passar uma vida investigando biologia e não é isso. Tem nuances na sua história de possibilidade de uma doença psiquiátrica que a gente precisa tratar para o seu bem-estar, para você viver bem, feliz, contente, parar de sentir o que você está sentindo. Então isso existe. E é difícil, Mário, ó, outro trem difícil. A Silvia mandou mensagem corroborando isso que você está dizendo. Tá cheio de perguntas de ouvinte já, tá, doutor? Vou para a lista aqui. Vambora. Só que como a Silvia tem relação com o que você acabou de falar, meu irmão, diz a Silvia, tem todos esses sintomas, mas os médicos não falam com ele que pode ser uma crise de ansiedade. Todos os exames que ele já fez com os especialistas deram normais, mas ele sente muita dor no corpo, articulações. Ninguém caminha para um psiquiatra e conversa com ele, porque ele não acredita em nós. Ele não acredita que pode ser coisa assim. Diz a Silvia que é o caso da irmã dela, entendeu? E pensa, passar uma vida. Pensa que esse homem tem 30 anos, pensa que ele vai morrer com 90. Nós estamos falando de 60 anos sentindo esse trem, fazendo exame a cada 6 meses, desesperado atrás de uma doença, e ele não vai achar. Por quê? Porque se for mental, isso precisa ser tratado por especialista. E, Mário, tem tratamento. As pessoas precisam entender que a psiquiatria hoje em dia, primeiro que não é coisa só de doido. Segundo que nós somos tudo doido. Então, se tiver que ir para o psiquiatra, nós temos que ir todo mundo na fila. Aqui na rádio, aqui, nós aqui, mais aqui entre nós, né, doutor? Tá certo. Então... não, tá certo, de perto ninguém é normal, né? Isso aí. E hoje, Mário, a tecnologia das medicações, dos esquemas de tratamento para a psiquiatria estão ótimos. Então, é outro nível do que era na década de 70, 80. Então, hoje precisa acreditar que é um profissional de saúde mental. Ele não é de falta de saúde, não. Ele é de saúde mental. Até quem tem saúde, você não vai no cardiologista prevenir. Então, às vezes, precisa entender que precisa encostar nessa galera da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, para prevenção também. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais. Silvio, você pega essa gravação, Silvio, depois você vai no cbnvitoria.com.br e mostra pro seu irmão. O médico falou, quando tá dor no coração não vai no cardiologista, quando machuca o braço não vai no ortopedista. Saúde mental é a mesma coisa, é saúde também. Vamos lá, doutor. Marcos, doutor, é seguro usar minoxidil para crescimento de barba? Minoxidil é remédio? Já ouvi creme, falar isso, Mário. Para crescer barba? Para crescer barba, quem tem dificuldade. Isso vende na internet que nem água ali. Use minoxidil quem para crescer barba? Mas tem gente que tem dificuldade. Adalberto, só tem um problema. Não é todo minoxidil. Ou seja, você precisa saber se você vai passar ou tomar e precisa da miligrama correta. Então, o minoxidil está entre os arsenais aí de indivíduos com essa pilorarifação, essa quantidade de pelo diminuída, ou de cabelo ou de pelo. É verdade, tá. Mas quem escolhe a miligramagem não somos nós, é o médico dermatologista. Por quê? Porque minoxidil é uma das drogas que alteram outras funções, inclusive a função cardiológica, por exemplo. Altera, por exemplo, função sexual. Então, escolher a dosagem correta faz o tratamento ficar efetivo. Caso contrário, você vai comprar aquele trem e ele não vai funcionar, porque ele pode estar numa miligrama, ou pode ser de um jeito que você está usando, diferente do que era para tomando, ou pode, além de funcionar, dar alterações no organismo como um todo. Então, quem manda nesse trem aí chama dermatologista. Bate na porta do sujeito e fala, nego, ó, tem um trem caindo aqui, uns pelos menos do que eu queria, passa um negócio para mim. E vou te falar mais. Por vezes, o minoxidil não é o carro-chefe do tratamento do que o cara tem. Porque tratar pelo caindo, gente, depende da etiologia, depende da causa. Se você tem um pelo caindo por causa de estresse, você vai deitar num balde de minoxidil e o trem não vai adiantar. Se você tem um pelo caído por causa de genética, você vai beber 2 litros daquele negócio e não vai adiantar. Então, para cada tipo de perda de cabelo, tem um tipo de tratamento carro-chefe. Se fosse general, assim, se fosse normal, esse trem estava na água, igual flúor. O minoxidil não está na água para nós ter pelo. Então é sinal de que em algumas ocasiões ele não é o carro-chefe. Aí você vai ficar torrando dinheiro à toa. Tô imaginando o sujeito deitado num balde de remédio, num balde lá do... Eu falo isso no da Silvia, mas ele quer que cresça.
É mais velho que andar pra frente isso, né, doutor? A diferença do remédio pro veneno é a dosagem, gente. Cuidado com esse negócio. Exatamente. Eu falo isso quando o paciente chega para mim e fala assim, mas a pressão não controla. Quando você vai fazer o histórico alimentar do cara, na anamnese, fala, então conta para mim o que você come. O cara ele bebe 5 litros de sal por dia. Não adianta, vai deitar num balde de captopril, o trem não vai fazer efeito. Então precisa entender. É uma queda de braço que a medicação perde. O ser humano precisa entender isso. O mau hábito ganha da medicação. Não tem jeito. Então tem hora que a gente tem que parar na anamnese. Às vezes no final da consulta, falou, você tá falando um trem que não tá batendo. Você tá mentindo um trem para mim aqui. Vamos recapitular. Aí o homem abre a porta, você vê que ele tá todo estragado. É assim mesmo. Tá. Márcia, acordar com as mãos doídas e rígidas, com dificuldade de fechar. O que pode ser isso? É o seguinte, existe as artrites e artroses, né? Isso é um diagnóstico da ortopedia e da reumatologia. Existem algumas doenças que fazem inflamação ou desgaste das articulações. Essas doenças, vocês já ouviram falar, artrite reumatoide, artrite não sei o que lá, artrose, gonartrose, esses trem que vocês já escutaram falar aí, que tem o artro como prefixo, são doenças que às vezes fazem isso que ela está falando. O sujeito acorda de manhã com a rigidez danada, a mão, quando ele olha para a mão assim, parece um negócio de cana, aquela cana mesmo, cana de açúcar. Não volta parece cana não, doutor, cana deu uma polêmica ontem aqui, qualquer outro comendo cana. O bambu fica igualzinho o bambu e ao longo do dia aquilo melhora. Eu, Henrique, iria num reumatologista. Tá? Encosta no reumatologista e fala assim, doutor Henrique falou que tem um trem na minha mão aqui que não é comum acordar inchado e rígido e ir melhorando ao longo do tempo. Às vezes, Mara, acorda até mais doloroso do que durante o dia. Isso é sinal de uma possível inflamação das mãos e isso pode ser início de vários tipos de doenças, desde as artrites até, por exemplo, lúpus pode fazer isso. Então, tem várias doenças que podem fazer isso que tem tratamento. Então, precisa procurar ajuda. E vou te falar mais, quanto mais atrasar, mais a doença avança, mais difícil é de controlar. Então, você que está acordando de manhã com as articulações... Está acordando de manhã com as articulações enrijecidas, está causando dor, tem inchaço no meio, não é comum. Lá quando você tinha 6 anos de idade isso não acontecia, não é para acontecer, pode procurar o médico. Márcia, vai no médico. Reumatologista, o senhor falou? A escolha aí, eu começaria pelo reumatologista, viu, Mário? Tá bem com cara de doença reumatológica. Vai, Márcia, procura logo lá que pode ser melhor para o seu tratamento. Sérgio, minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Estamos com acompanhamento de endócrino e nutricionista. Pergunta: antes de atividade física, recomendo ela se alimentar com algum alimento de índice glicêmico médio? Alguma conta que devo fazer? Glicose dela versus o que ingerir antes? Ela tem 10 anos e faz vôlei. Ela tem diabetes tipo 1, faz vôlei. Ele quer saber o que dá para ela comer antes do exercício, doutor. Ô Sérgio, quem me escuta aqui já escutou eu falar que para quem tem doença do coração precisa se apaixonar por um cardiologista. É uma relação que não pode acabar nunca mais. Vocês, com essa sua filha, têm que adorar um endócrino. Vocês têm que ter o telefone do endocrinologista dela, certo? E vocês vão ter, ao longo do tempo agora, cada vez mais a manha, mais entendimento do que é o tal do índice glicêmico. O que é isso, Mário? Índice glicêmico é como se fosse um copo com água, que você coloca 100 ml de água. O índice glicêmico é o seguinte: em um copo com 100 ml de água, você coloca 1 colher de açúcar. No outro copo, você coloca 2, no outro copo, você coloca 7. O índice glicêmico é isso. É a quantidade de aporte de açúcar que tem naquele X de alimento. Quanto maior o índice glicêmico, mais concentrado de açúcar é o tipo de alimento que o cara está ingerindo. E isso faz completa relação com o que você vai gastar. Então, se você vai só estudar, sentar para estudar, você precisa de um X de índice glicêmico. Se você vai correr uma maratona, você precisa de um Y, que é 10 vezes o que você ia ter que usar, comer para estudar. Essa nuance, essa diferença alimentar, o diabético tipo 1 ele vai sacando e ele vai tendo domínio ao longo do tempo, porque cada diabético tipo 1 reage a cada tipo de índice glicêmico. Então, se você pegar 2 diabéticos tipo 1 e der o mesmo alimento, ou seja, o mesmo índice glicêmico, um vai acabar com a glicose, o outro vai acabar com outra, na hora que medir. Então, um tem que fazer tanto de insulina, o outro tem que fazer um outro tanto de insulina. Então, calma, Sérgio. Isso é um negócio que você vai dominar ao longo do tempo.
pode ser que para ela, para fazer atividade física, nem precise de índice glicêmico médio ou grande, pode ser que seja baixo. Quem te responde isso? É o nutricionista, o nutrólogo e o seu endócrino, principalmente o endócrino. Então, nesse começo agora, vai com calma, com parcimônia e sempre em contato com o endócrino. Tem hora, Mário, que o diabético tipo 1, no começo da doença, vai no médico a cada 2, 3 semanas. Passa ano e meio indo todo santo mês, porque ele vai aprendendo a lidar com a falta de insulina que ele tem, certo? Depois que ele aprende a lidar, fica mole. Entendi. Tá aí, Sérgio, então a dica saúde aí para sua filha. Outro Marcos agora, não é o mesmo, tá um homônimo. Doutor, tomei uma injeção de corticoide. Corticoide para dor, né? Corticoide para dor, essas coisas, não é isso? Ou não, é para melhorar... A inflamação. Hã? Inflamação, não é isso? A inflamação, Uma corticoide e tal. Tomei a injeção de corticoide, apareceu uma dor no meu estômago. Ixi, pode ter correlação? Pode, correlação íntima. Uma das coisas que qualquer anti-inflamatório faz, o anti-inflamatório corticoide, que é o anti-inflamatório hormonal, esteroidal, que eles chamam, e o não esteroidal, que a gente chama de AINE, né? Anti-inflamatório não esteroidal, que é nimesulida, cetoprofeno, esses negócios. Os dois têm capacidade de diminuir a proteção que o seu estômago tem ao ácido clorídrico que ele mesmo produz. Então, parte da digestão que você faz é que você acidifica o que você come. Você joga ácido naquela comida. E para a mucosa do estômago, para a pelezinha do estômago não sofrer, você produz substâncias que dão a esse estômago como se fosse uma gelatina por cima. Ele fica protegido da ação desse mesmo ácido clorídrico. O que o anti-inflamatório faz? Diminui a tal da gelatina, arranca fora. E aí a chance de você fazer lesão do estômago, ela existe. Aliás, ela existe, Mário, a ponto de ter gente que abre úlcera gástrica, úlcera no estômago, por conta do uso de anti-inflamatório. Por isso que aqui a gente sempre fala, moçada, anti-inflamatório não é um trem que você passa na farmácia e compra, não. Você compra de pirona, paracetamol, você compra analgésico. Mas analgésico é remédio para dor. Mas anti-inflamatório é um trem que você usa com ação médica. Você precisa de indicação, o cara precisa entender quem é você. Por conta disso, dessas coisas. Tá vendo? Pode ter tudo a ver então, viu, Márcio? Tudo a ver. Luciene, sinto tremor no dedão da mão esquerda só quando pego algo. O que pode ser, doutor Henrique? No dedão da mão esquerda? É o seguinte, os tremores é uma alteração da neurologia. Então, se eu fosse falar para ela assim, mulher, procura alguém, procura um neurologista. E aí, vamos falar de 2 grandes tremores que existem. Existem 235 causas para tremor. Mas existem 2 que a gente vê na rua muito constantemente. A primeira, que todo mundo lembra, é Parkinson. E o Parkinson, predominantemente, ele é um tremor que a gente não percebe. Então, se você está vendo um cara tremer, entrega uma caneta na mão dele, na hora que ele vai pegar a caneta, ele para de tremer para pegar a caneta, aquele tremor é o tremor do Parkinson. Quando ele estava tremendo, ele estava sequer vendo que ele estava tremendo. Quando ele precisa da mão, e ele olha para a mão, e a mão age sob o comando dele, ela costuma parar. Esse é o tremor mais comum do Parkinson. E existe um outro tremor que é quase contramão, que chama tremor essencial. A minha mãe tem tremor essencial. É aquele indivíduo que treme para fazer. Na hora que ele vai executar o movimento, ele treme. E ele não treme quando ele dorme, ele não treme quando está parado, ele não treme assistindo TV. Então ele é quase que o oposto, certo? Só para a gente brincar de ver as 2 grandes causas de tremor. Agora, o que é o tremor da mão esquerda quando ela... Dedão. Não sei. Vai no neurologista. Essa é a hora de falar pro cara assim, ó, tem um movimento anormal aqui que eu queria que você visse o que é. Tá. Eu só não entendi o teste do Parkinson, como é quando a pessoa está consciente que ela vai fazer um movimento, ela para de tremer, por isso o teste da caneta? Isso? Meu avô teve Parkinson por mais de 10 anos. Quem já viu quem tem Parkinson, parece que o cara está contando dinheiro. Ele está assistindo TV e ele parece que ele está contando dinheiro, assim, parece que ele está fazendo aquele sinal do dinheiro, certo? Aí ele está lá assistindo TV e ele está tremendo. Aí ele está vendo que ele está tremendo. Aí você falar para ele assim, vô, pega aqui. Quando você entregava um copo, uma caneta na mão dele, que ele ia usar aquela mão que estava tremendo, ela para de tremer. Ela para de tremer e ele pega sem tremor no começo do Parkinson. No final do Parkinson isso já não existe, já treme tudo, é um negócio de doido. Mas o tremor essencial é ao contrário disso. O cara está lá assistindo TV sem tremer. Quando você pede para ele comer alguma coisa, pede para ele escrever, ele segura o talher e começa a tremer. Então é um tremor de ação. É o contrário do Parkinson. Entendi. Mas tem 236 causas de tremor, né, Mário? Então isso, eu sou cardiologista, meu negócio é medir pressão, mas estou falando que isso eu tenho certeza. E aí isso existe. Essas 2 diferenciações a gente pode fazer. Para quem está em casa, sempre procura o médico. Quem vai dar o diagnóstico do tremor não sou eu pela rádio.
é o neurologista. Viu, Mas Luciene? essas duas nuances, elas existem. Tem 2 minutos, acho que dá para responder o Márcio ainda. Vou ficar devendo a pergunta do Fábio, vamos anotar aí, tá, Adalberto? Fábio ficou sem, Kleber Varejão, o Jesus Luiz do Minoxidil ainda e o Tiago. São perguntas que ficam para semana que vem, tá, gente? Desculpem, e outras que estão chegando. Márcio, doutor, eu quero fazer uma pergunta. Há aproximadamente um mês, eu acordo com uma dor na altura do peito, porém na parte de trás, nas costas. Após uma hora, mais ou menos, a dor vai desaparecendo. Mas ao longo do dia, ela reaparece, vem e vai. Isso pode ter alguma coisa com o coração? Pode, principalmente se o Márcio tiver mais de 45 anos, tiver hipertensão, diabetes, dislipidemia, isso pode ser não só do coração, como pode ser a aorta, que é aquele vaso grandão que sai de dentro do coração. É comum ir melhorando? Não é comum, mas pode ser, pode ser. Então, dor no peito, sempre aquela máxima. Primeiro eu procuro o médico, depois eu sinto ela. É nesse nível de urgência. Mas nas dor costas, no peito, doutor, sempre... nas costas. Porque a gente chama isso de dorsalgia, Mário. Um dos sintomas de doença cardiovascular é essa dorsalgia. Só para você ter ideia, a aorta, quando ela é doente, ela faz uma doença chamada dissecção, essa dor começa lá perto da coluna cervical, lá entre as escápulas, e ela às vezes vai parar lá na lombar. O cara sente ela descendo, feito um elevador nas costas, assim, ó. Então isso existe, é uma doença, inclusive, gravíssima. Pode ser. Provável que seja? Talvez não, principalmente se ele não tiver comorbidade, se ele não tiver hipertensão, cigarro, blá, blá, blá. Mas existe, a possibilidade existe. E dor no peito não é dor de dedão, que você fica 3 meses sentindo aquele trem, conversa com o vizinho, não é dor no peito, ou na frente ou atrás, nas costas, é médico. Escute o que ele tem a dizer, deixa ele investigar isso, e depois que ele dizer para você que não serve para você que não é nada, você volta para casa e sente esse trem. Sente esse trem, quando fica com dor, não, aí toma um paracetamol. Não vai ficar porque o cara vai resolver, mas o que eu quero dizer é assim, ó, a potencial gravidade desse tipo de dor justifica a busca por um médico imediatamente. É isso que eu quero dizer. Márcio, imediatamente isso, doutor, hein? Que é ao contrário do dedo do pé. O dedo do pé você brinca, vai no outro dia, aí joga a bola um dia, esquece do outro, aí põe um gelo. Dá tempo, não é grave. Dor no peito não é assim, Mário. Sim. Dor no peito é motivo para atendimento de emergência. Cecília, sua pergunta também ficou para a semana que vem. Outra Silvia mandou pergunta, ficou para a semana que vem também, tá bom? Já tem muita gente com dúvida aqui pro senhor, doutor. O senhor tem paciência de responder semana que vem? Com certeza. Minha terça-feira, me amarro. Então, doutor Henrique, combinado. Até a próxima terça-feira, depois eu vou ligar para ele. Não vou ligar para o senhor hoje não, que agora eu tô enrolado. Eu quero saber o negócio do enxoto. Então tá bom, não tem problema não. Adiaram a embarcação, porque eu ia essa semana e choveu, aí eu ganhei mais um tempinho para me consultar com o senhor e não enjoar. Mas claro, o tanto que você tá pondo pavor no editor. Você fala tanto desse trem que ele tá com medo, ele vai jogar lá para novembro o negócio. Não, o mar tava batendo muito agora essa semana, olha o tempo como é que tá. Entendi. Energia, hein, Mário? Energia, tá? Que energia? Energia, você tá tão assim... Gente, vocês não sabem o que você tá somatizando, né, Adalberto? Tô somatizando, é isso. Henrique, tá nessa vibe aí. Doutor Henrique, fica com Deus, muito agradecido. Um beijo aí na família, tá bom? Tchau, gente. Boa semana. Valeu.